Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos hoje ao quarto domingo da Quaresma. Numa rajada de tempo rápida, nós pulamos o domingo do perdão e hoje já estamos aqui no que diz respeito ao domingo dedicado a São João Clímaco. No evangelho de hoje nós vimos que um certo pai se dirige ao nosso Senhor Jesus Cristo, tendo seu filho passando por muitas dificuldades, estando endemoniado ou possuído por um espírito surdo e mudo, ele pede ao Senhor que possa curá-lo. E então, naquele momento diz, inclusive, que reclama ao nosso Senhor Jesus Cristo, que havia pedido os discípulos que o curassem, eles não conseguiram, e nosso Senhor Jesus Cristo diz a ele: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Depois disso, o homem então diz ao Senhor: mas se tu podes curá-lo, tem compaixão de nós. E nosso Senhor Jesus Cristo responde novamente: se tu podes, tudo na verdade é possível para aquele que crê. Então daqui vemos que nosso Senhor deixa subentendido um dos motivos pelo qual muito provavelmente os discípulos não conseguiram curar o endemoniado é inclusive a falta de fé no homem. Tinha uma fé fraca. E é por isso que ele responde a nosso Senhor: ó Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha pouca fé. E então, nosso Senhor Jesus Cristo expulsa de uma vez por todas o demônio e o menino fica curado. Aqui neste evangelho, meus amados cristãos ortodoxos, nós vemos e nos deparamos com a seguinte questão: toda a base de nossa vida espiritual, tudo é a fé. É pela fé que nós conhecemos a Deus, é pela fé que o nosso relacionamento com Deus se desenvolve, é pela fé que pouco a pouco nós vamos até engrandecendo o nosso relacionamento com o nosso Deus. Tudo é pela fé. A fé é o princípio daquilo que é, portanto, a nossa relação com Deus, o que Ele exige para que nós possamos começar de termos o nosso desenvolvimento espiritual. Sem fé é impossível nós conhecermos a Deus, nos unirmos com Ele, conhecermos quem Ele é, engrandecermos a nossa relação com Ele. Agora, ao mesmo tempo, nada chateia mais a Deus, nada deixa Deus tão chateado, tão completamente aborrecido do que a falta de fé, por outro lado. Se a fé é o que engrandece a nossa relação com Deus, a falta de fé é o que mais deixa Deus aborrecido e triste. Ao ponto de nosso Senhor Jesus Cristo ter dito: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Então, sem a fé, nós não temos vida espiritual, não temos como progredir. É através dela que nós conseguimos o conhecimento de Deus. Depois de conhecermos a Deus, vamos desenvolvendo para com Ele, vamos aprendendo como bem servi-lo, e nossa relação com Ele vai se engrandecendo através da fé. É a base de tudo. E nessa vida, portanto, espiritual, se nós não tivéssemos nenhum inimigo, é claro que a fé seria suficiente para a nossa relação com Deus, para a nossa vida espiritual. Através da fé, nos conheceríamos a Deus, nos uniríamos a Ele, engrandeceríamos nossa relação com Ele. Mas, além da fé, uma vez que nós realmente temos o inimigo, volto a dizer, se ele não existisse, a fé bastaria para a nossa relação com Deus. Mas existe um inimigo, o demônio, Satanás e seus anjos caídos, que são nossos verdadeiros inimigos, e que pelo fato de eles existirem, para que a gente proteja a nossa fé, ponhamos uma cerca ao redor dela, possamos protegê-la contra todo tipo de ataque de animais. Colocamos uma cerca, portanto, ao redor dessa árvore, que vamos chamar esse tronco, vamos chamá-lo de fé. É necessário cercá-lo, depois adubá-lo, depois irrigá-lo e protegê-lo contra todo tipo de predador, de inimigo que possa vir a queimar esse tronco, a destruí-lo, cortá-lo, pô-lo por terra, reduzi-lo a nada através de um machado. Por isso é necessário estar protegendo a nossa fé, porque nós temos um inimigo que faz de tudo para poder destruir a nossa fé. Há que entender que nós temos um inimigo claro, bem definido, chamado demônio,
que trabalha 24 horas, não dorme, não come, não bebe. O único objetivo dele é destruir a nossa fé. Então, além da fé, para a nossa relação com Deus, para protegê-la desse inimigo que é destruí-la, nós precisamos de aquilo que o nosso Senhor complementa. Quando estava sós com os discípulos, eles perguntaram: Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E nosso Senhor disse: essa caça de demônios não é expulsa senão pelo jejum e oração. Quando se refere a esta casta, não é uma casta específica, todos os demônios em geral, para que eles não destruam a nossa fé, nós temos que pôr uma proteção dela, uma cerca, inclusive cuidar dela, adubá-la, fortificá-la para que ela tenha imunidade, cuidar bem dessa árvore que vamos chamar de fé, esse tronco dentro do nosso coração, essa árvore da vida dentro do nosso coração, que nós temos que cercá-la, depois cuidar dela adubando, irrigando, para que ela não seque, para que ela esteja forte, tenha boa vida, bom vigor e uma proteção ao redor. Isso chama-se jejum e oração. Para que o inimigo não venha destruir a nossa fé, nós temos duas armas. Que quando dizemos, na verdade, essas duas, jejum e oração, significa toda a vida cética, todo o estilo de vida ortodoxo, que nós podemos chamar de uma só coisa: o cumprimento do estilo de vida, do modo de vida que a Igreja Ortodoxa nos ensina e nós temos que viver para proteger a nossa fé. Porque a fé nos foi dada como um dom. Nós recebemos de fato ela. Deus nos deu, ela foi um dom. Ninguém ganha fé se ela não for dada por Deus também. É um dom. E nós temos que, inclusive, rezar como esse pai rezou pelo filho, em relação à cura do filho. Senhor, ajuda a minha pouca fé, ajuda a minha incredulidade, aumenta a minha fé, ajuda a minha fraca fé. E para que isso ocorra, nós pedimos a Deus que Ele ajude a nossa fé, claro, mas ao mesmo tempo nós temos que, por nós, protegê-la dos ataques dos inimigos que 24 horas trabalham para, inclusive, destruir a nossa fé. Para que a gente nem acredite mais que Deus existe. Se for possível, eles trabalham para isso. Para que a pessoa deixe de acreditar que Deus existe. Olha só que guerra terrível. Gradativamente o demônio vai trabalhando, depois ele vai diminuindo a fé, até que não sobre nada, se for possível. Então, se nós ganhamos a fé, mas nós estamos cientes que é uma guerra, onde o inimigo quer destruir essa fé, nós podemos perdê-la. Então temos que pedir a Deus que aumente a nossa fé, mas da nossa parte, com uma sinergia, ou seja, um complemento que Deus faz a parte dele, mas nós junto com ele, vamos trabalhar pedindo força a ele, e vamos fazer a nossa parte de também defender essa fé, usando a parte que cabe ao nosso livre-arbítrio. Deus nos deu uma vontade, então nós temos que usar essa vontade para não fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus, que começa tudo aqui, protegendo a nossa fé. Porque nós somos livres. Deus não nos proíbe de nada, não nos obriga e nos força a nada. Mas a gente tem que usar a nossa vontade, a nossa força, a nossa energia de vida para justamente proteger a nossa fé. Pode parecer simples, e de fato não é muito complicado viver a vida em Deus. Manter a fé que Ele nos deu, protegendo-a. Como? Através de jejum e oração, que significa toda a prática cética. O asceticismo é isso, a vida cética. As vigílias na capela, as prostrações, a oração no cordão de oração. Vocês, qual a profissão número 1 de vocês? Mesmo se eu morrer, vocês, criancinhas, mesmo se eu, pai de vocês, morrer, vocês com suas profissões, vocês vão seguir a vida de vocês, e nem que eu morra, estando vivo ou morto, qual é a profissão número 1 de vocês como cristãos ortodoxos? Qual é a profissão de vocês? Número 1, independente do que vocês vão ser. Mãe, pai, bombeiro, vaqueiro, veterinária, casados ou não casados, sendo pai ou não sendo pai, sendo marido ou não marido, mulher ou não mulher. Qual é a profissão número 1 de vocês? Exatamente, essa é a profissão do cristão ortodoxo. Rezar a oração de Jesus no cordão de oração até que eu morra. Se todos entendessem isso, como a nossa vida seria melhor, não é? Se a nossa profissão, antes de qualquer outra, fosse essa, não é? Daqui vem o dinheiro, o necessário. Daqui vem a saúde, quando é necessário. Até a força física vem da oração. E quando eu digo oração, é tudo. A oração é o jejum, são as vigílias, as prostrações, a caridade, a esmola, tudo. Principalmente a vigilância dos pensamentos.
uma inteligência para saber como ser bom pai, a inteligência para saber como ser boa esposa, a inteligência para saber como ser uma boa mãe, a inteligência para saber como lidar com o trabalho, com as pessoas, com os desafios. Tudo vem da oração. Junto com a oração, automaticamente, jejum, vigília, processão, esmola, caridade, vigilância dos pensamentos, paciência nas tribulações, obediência aos pais espirituais, acima de qualquer coisa. Aí nós estamos dizendo a Deus, nós estamos protegendo a nossa fé. Porque, como diz o apóstolo Pedro, o demônio é como um leão que ruge, sempre rodando pronto para nos devorar. E o objetivo que o demônio quer nos devorar, esse leão, é o coração. Quando ele devora o coração, ele arranca a fé dali. Tira a fé, se possível, ele tira toda. É por isso que ele se explica, como nós vemos nos sermões para o domingo de hoje, somente de André Rimarenco, de Rockland, a Civil de Rockland de Memória Eterna, nos explica o que nós vemos no noticiário. Assassinatos, latrocínios, roubos, homicídios, suicídios. De onde que vem essas coisas? É da falta de fé, mas a falta de fé, por que ela existe? Por que até ateísmo está reinando? Devido ao ataque do nosso inimigo, que é real. Não existiriam essas coisas terríveis se não existisse o demônio, que hoje muitas religiões querem negá-lo. Muitas pessoas, até sacerdotes, estão dizendo que o demônio não existe. Imagina só, a profissão do sacerdote é ser um combatente dos demônios, nele e nos outros. E muitos já dizem que não existe o nosso inimigo, mas ele existe e é real. Então, voltando, se ele não existisse, bastava fé. Mas como ele existe, nós temos que ter uma postura, um estilo de vida de guerra, que é a oração, o jejum e toda a vida ascética, onde nós vamos proteger a nossa fé para que ela não seja destruída. Comparando-a com uma planta, nós vamos colocar uma cerca ao redor, vamos protegê-la dos animais furiosos e vamos colocar adubo e vamos irrigar, para que ela floresça mais embaixo, para que ela cresça. E quanto mais ela cresce, a nossa relação com Deus vai ser engrandecida, porque a nossa relação com Deus vem da fé que Ele nos dá e nos aumenta. Esse é o segredo de viver a vida segundo o estilo de vida de um cristão ortodoxo. Mas é claro, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que na nossa geração atual, é óbvio que nós vamos olhar para nós e vamos ver que a nossa fé é muito fraca. As nossas obras também são muito fracas. Porque aqui nós já vimos que as boas obras como um todo, ou seja, o asceticismo, todas as boas obras, se elas fossem só elas feitas por elas, sem a fé, elas não teriam um direcionamento, uma direção. Ficar fazendo coisa boa só por fazer, sem a fé, é como uma pessoa que faz boas obras sem direcioná-las para um objetivo correto. É uma coisa que tem sem sentido. Ser bom por ser bom em si mesmo não tem muito sentido. Mas quando nós fazemos as boas obras direcionadas pela fé, nós estamos dando um objetivo às boas obras, não é? Aí elas têm sentido, que é proteger o nosso coração para que nele a fé não seja destruída pelo nosso inimigo. Se também nós só tivéssemos a fé e não tivéssemos as obras boas, então a fé não teria como ser protegida e ela seria destruída pelo nosso inimigo. Então as boas obras vêm proteger a fé, fazer com que ela se desenvolva, pois, como diz o apóstolo Santiago, a fé sem obras é morta. Quando nós não executamos as boas obras do jejum, da obediência, da oração, então o demônio vem e ele começa a destruir a nossa fé, destrói mais um pouco, diminui, depois enfraquece com as tentações, com as desobediências, com as paixões, com os vícios, com os pensamentos. Então, onde não há oração, há pensamentos. Onde não há jejum, começam as paixões a ascenderem. A gula, a luxúria, a tristeza, a ira, a assídia, a paralisia, a depressão. Entre várias outras paixões. Para que os vícios e as paixões não possam vir nos dominar, ou seja, nos tornarmos possessos, como esse jovem era possuído pelo demônio surdo e mudo, significa que não necessariamente uma pessoa endemoniada está como esse jovem, debatendo, se vomitando, espumando. Isso é um grau extremo de endemoniamento, quando uma pessoa perdeu o controle total de sua razão.
já a razão dela já não é mais utilizada pelo seu livre-arbítrio. Os demônios tomaram conta desta razão. E isso é o grau literal de endemoniamento, a perda total da razão. Entretanto, existem outros níveis, até mais graves do que esse, de endemoniamento, que são como nós vamos cedendo às paixões. Aqui se explica como é que se dá. Eu fiz alegorias sobre o que é a fé, como defendê-la, uma cerca, o adubo, a irrigação. Ok, essas são as obras que vão engrandecer a fé. Mas na prática, como é que funciona? Se eu não rezo, os meus pensamentos estão circulando em mim. Se eu não jejuo, a glutonaria, depois até mesmo a avareza, os apegos, tudo começa a ter um poder sobre mim. Por isso se resume jejum e oração, pensamentos e as paixões, que o demônio vai nos colocando pensamentos pela falta de jejum e oração e as boas obras que vão nos dar um estilo de vida que não vai ter espaço para ele entrar. Quando nós temos estilo de vida conforme as boas obras, não tem espaço para o demônio entrar. O estilo de vida é como nós resumimos, é cumprir o sabá. Ou seja, fazer a vontade de Deus, seus mandamentos em tudo, em todo tempo, em todo lugar, quanto a nossa força aguente. Então a gente vai dando espaço para as boas obras, para que as paixões não entrem. Porque quando as paixões entram, então o demônio ele vai devagarinho começando a ter poder para a nossa vontade. Ainda que ele ainda não dominou totalmente a nossa razão, ele vai tendo um poder mais perigoso até, que é sutil. A gente não percebe tão claramente quando ele vai tendo poder, mas ele vai tendo poder sobre a nossa vontade e nos dando paixões que começam com pensamentos e apegos a certos hábitos, a certos pecados, a vícios, a planos, a projetos, não tem fim. Por isso que a igreja denomina os 8 tipos de logismos. Ou seja, são pensamentos que não param de rodar na nossa mente, que nos distraem do bem. Por isso que é logismoi, não é logos, que é pensamentos de Deus iluminados, do verbo, mas é logismoi. Quer dizer, é um pensamento que nos tirou do alvo, nos tirou daquilo que é o alvo de Deus. O que é pecado do grego? Amartia, quer dizer, você está fora do seu alvo, martia, pecado, amartia. Então você está desviado através do logismoi, está distraído do bem. Ainda que essa outra coisa que você se distraia seja boa, sedutora, agradável, mas ela é uma tentação, é um grau de endemoniamento gradual, para que a gente possa estar convencido de que nós temos que realizar alguma coisa que é fora do plano de Deus. E isso é difícil. É mais difícil do que ver em nós o demônio quando nós estivéssemos completamente, literalmente endemoniados e possuídos. Esse tipo de endemoniamento que todos nós passamos. Raramente se vê alguém literalmente endemoniado, não é? Com a razão totalmente controlada por Satanás e os demônios. Mas todos nós somos muito mais endemoniados, no sentido de que nós temos sutil escondido em nós os demônios controlando a nossa vontade e pensamentos através de paixões. É por isso que isso nos distrai do bem. Nos coloca, na verdade, não nas boas obras, mas em coisas pessoais. Fora da oração, fora do jejum, fazendo o que nós não deveríamos fazer. E é um estado difícil de diagnosticar. Então imagine a nossa geração, que a nossa fé é pouca e as nossas obras boas também quase não existem. O que será de nós, ó geração incrédula? Como disse o próprio Jesus Cristo. Então o que nós vamos fazer? Nós temos que clamar como o Pai clamou. Ó Senhor, ajuda a minha fraca fé. E quando ele diz ajuda a minha pouca fé, isso se refere também a ajuda a minhas poucas e fracas boas obras. Fortalece-me no que diz respeito às minhas fracas obras. Porque sem obras a minha fé é morta. Não conseguirei estar ocupado nas coisas que me protegem dos ataques dos demônios que vão querer me controlar com paixões. Então eu tenho que estar na oração e jejum para mim não estar ocupado com as obras dos demônios. Para que eu proteja a minha fé. Só que a minha fé já é fraca e as minhas obras também são fracas. O que eu vou fazer? Então, na nossa geração atual,
nós temos que, graças a Deus, sempre a igreja tem uma resposta para tudo. E quando a nossa fé é fraca, quando a nossa fé e obras são quase nada, nós temos que recorrer ao que São João Clímaco da Escada hoje muito bem nos ensina. São João Clímaco, em sua sabedoria que foi dada pelo Espírito Santo a ele, escreveu um livro chamado A Escada para o Céu, que nos mostra justamente o que uma pessoa pode fazer quando ela está nessa dificuldade de ter pouca fé e obras completamente, quase inexistentes de boas obras. Nós sempre repetimos todos os anos, e vale a pena sempre refletir, que caso nós reuníssemos todos os livros de psicologia do mundo, todos os livros de filosofia que analisam a antropologia do homem, seu comportamento, seu temperamento, sua psique, se nós reuníssemos todos, não chegariam aos pés do que esse livro, A Escada para o Céu, de São João Clímaco, cujo domingo da quaresma hoje nós comemoramos, nos ensina sobre o funcionamento da mente humana, do comportamento humano, de que terapia uma pessoa pode ter, na chamada Escada das Virtudes, onde entram aqui o papel de como é que um cristão aprende a realizar essas boas obras em detalhes cirúrgicos, escrito por alguém que estava escrevendo da sua experiência pessoal, e não de imaginação, como tratados muitas vezes que vemos no Ocidente, que são frutos de que você vê claramente, por exemplo, Thomas Kempis, o livro A Imitação de Cristo, famosíssimo no Ocidente, se vê quando o autor escreve que ele não está escrevendo de maneira autêntica, segundo o que ele viveu. Ele está escrevendo coisas que ele está tratando de imaginar que seriam caso fossem assim vividas. Por isso chamam-se tratados. Na ortodoxia nós não temos tratado de nada, nem imaginação de nada. Tudo que os padres escreveram da sua própria experiência de combate. E conforme eram bem-sucedidos, passavam essa experiência aos seus filhos. E São João Clímaco, por todo tipo de súplica que fizeram a ele, por muita humildade, contra a sua vontade, começa a colocar em papel essas admoestações, que, volto a dizer, superam em muito qualquer tipo de suposta literatura sobre psicologia humana. Não vou dizer que tudo é desprezível na ciência da psicologia, podem sim ter coisas aproveitáveis, mas volto a dizer, não servem em comparação com a totalidade, a categoria clínica que a Escada de São João Clímaco nos dá. E quando nós lemos a Escada de São João Clímaco, caso nos encontremos nesse estado terrível de dizer, meu Deus, ajuda a minha pouca fé, meu Deus, ajuda-me nas minhas fracas e quase inexistentes boas obras, principalmente de nossa geração, nos foi profetizado, nós mesmos sabemos pela nossa própria prática pessoal, que a nossa fé já é fraca e as nossas boas obras, eu não sei nem se nós temos elas, devido à nossa fraqueza de nossa geração. O que a gente vai fazer então nesse caso? São João Clímaco nos diz, Salomão, São João Clímaco nos diz que, levante, São João Clímaco nos diz que quando nós temos a impossibilidade de oferecer a Deus uma boa fé, uma fé forte e boas obras, o que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer a Deus a nossa tristeza pelo fato de nós não termos nem boa fé e nós tampouco termos boas obras. E quando nós oferecemos essa tristeza a Deus, Deus então vai nos devolver uma virtude, que ele explica inclusive num capítulo específico que eu recomendo que vocês, se não conseguiram ler o livro de São João Clímaco na quaresma, este é o livro que nós devemos ler nas quaresmas, A Escada de São João Clímaco. Se não for possível ler no todo, leiam apenas o capítulo que nos diz respeito a essa virtude chamada harmolip, ou traduzindo do grego, triste alegria, ou alegria produtora de lágrimas, ou luto alegre. Então, várias as traduções que do grego se traduzirá isso, harmolip, ou seja, um luto alegre, uma triste alegria, ou uma alegria oriunda de lágrimas, ou uma alegria produtora de lágrimas, ou lágrimas que produzem alegria. Ainda que esse conceito, independente da tradução que eu dei,
Vocês perceberam que é algo paradoxal, é algo que parece um paradoxo, não é? Mas na verdade é uma virtude que é dada no coração da pessoa que se purifica. É dada a ela a capacidade de poder ter a visita de Deus no coração, quando ela começa a oferecer gradativamente a Deus aquilo que é a sua tristeza, humildemente, por saber que ele não tem virtudes, não tem boas obras e a sua fé é fraca. Então o que nós vamos oferecer se não temos nada? Na nossa geração principalmente, no século XXI, nós, os cristãos ortodoxos da última geração, nós vamos oferecer nossa tristeza. Quando nós oferecemos só a tristeza por não ter muita fé, por nossa fé ser pouca, fraca, pequena, e oferecer nossas obras que quase não existem, são mal feitas, são comparadas aos santos. Nós lemos a biografia dos santos e comparamos as obras deles com as nossas, é como se a gente entrasse até em desespero. O que a gente vai ter para oferecer? Só a tristeza. E Deus, quando olha a nossa tristeza na oração, Ele então nos visita com o orvalho do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos orvalha, Ele é como uma esponja que começa a orvalhar a nossa mente, com gotículas de orvalho de graça. Essas gotinhas de orvalho que vão aliviando a nossa tristeza, elas produzem lágrimas na oração, lágrimas na liturgia, lágrimas nas nossas meditações, lágrimas naquilo que é a nosso recolhimento no final do dia. Quando a gente chega em casa, para no cantinho dos ícones, acende lamparina, não fala nada, porque a gente não tem nem o que fazer, só quer descansar, olhar os ícones. Aquele momento que qualquer pessoa que seja minimamente aplicável no jejum e na oração, ela chega em casa no final do trabalho, ela só quer uma coisa, olhar os seus ícones. Ela está fadigada pela loucura do mundo, pelo falatório do mundo, pelos os pecados do mundo, pelo mal do mundo, pelas convivências do mundo. A pessoa só quer sentar no seu banquinho, acende a lamparina e fica ali. Acabei meu dia, cheguei, sobrevivi, venci o trânsito, venci o trabalho, o chefe, as obrigações. Eu só sentei aqui. E eu não tenho nada para te oferecer, ó meu Deus, eu ofereço a minha tristeza. E então, naquele momento, no final do dia, na escuridão da luz da lamparina, diante do ícone, agora nós vemos um santo, vemos a Theotokos, vemos virtude lá do outro lado da janela do paraíso. E daqui a gente só vê tristeza. Nós oferecemos essa tristeza. E Deus nos visita com lágrimas, uma alegria interior, que é paradoxal. Triste, alegria. Luto, alegre. Tristeza produtora de lágrimas. Alegria produtora de lágrimas. Lágrimas produtoras de alegria. E esse sentimento, esse dom, essa virtude dentro do coração é o que nos dará ânimo para poder, mesmo com pouca fé e poucas boas obras, conseguirmos ir avançando na nossa vida espiritual. E então chegará a pessoa que me questionará, ok, mas nem essa tristeza, essa dor que você diz que alguém pode ter por não ter boas obras, por não ter... Eu não sinto esfriei totalmente, nem triste eu estou. A verdade é essa, eu chego no nível espiritual que nem triste estou pelo fato de não ter fé e não ter boas obras. O que eu faço então? E a escada também tem um remédio para esse tipo de nível de desespero. Porque a igreja pensou em tudo. Deus iluminou os padres de uma tal inteligência que eles têm resposta para qualquer problema nosso. Basta a gente ler, o problema é que as pessoas não leem tudo que é porcaria, passam horas nas redes sociais, mas não sabem filtrar e usar a tecnologia, por exemplo, para o fim da ortodoxia. Quanta coisa a gente pode ler, que está digitalizado, arquivo, traduzido, tudo mastigado, mas as pessoas não leem. Então, ao menos, deveriam ler e descobririam o que a igreja fala para qualquer ocasião. Se nem ler querem, então procure o seu pai espiritual, sejam sinceros com ele, peça ajuda, abra o seu coração, abra a sua mente aqui e agora e resolva o problema. E ele vai te dar algum conselho que ele já leu de algum padre da igreja que já sabe de alguma situação. Assim se dá para aquela pessoa que diz, nem tristeza eu tenho. Não tenho tristeza pelo fato da minha pouca fé e poucas boas obras. Estou como cômodo, inerte, frio. E então a escada continua e diz, se você nem essa tristeza tem, pois agora ofereça uma tristeza pelo fato de não ter essa tristeza. E assim Deus mesmo assim acolherá
essa pequena oferenda, essa oferenda aparentemente tão insignificante, mas mesmo assim Deus acolherá isso. Porque está vendo pelo menos a sua sinceridade, o seu desejo interior de estar preocupado pelo fato de nem tristeza ter por não ter boa fé e boas obras. E ele aceitará isso como oferenda secreta no coração. Irá visitar você com uma triste alegria, com harmolep, essa picada produtora de lágrimas, esse luto alegre. E então nós começaremos a ver que nós temos uma vida espiritual, que Deus é real, que Ele está ali. E Ele vai então aumentando a nossa fé e vai nos dando força para as boas obras, porque as lágrimas vão limpando o coração da sujeira do maligno, e quanto mais limpamos a sujeira, através dessas lágrimas, mais a luz do Espírito Santo pode brilhar, e nós vamos nos levantando. E se nós vamos pensando, mas eu não vejo avanço em nenhum da minha vida, na minha escada, se existe a escada para o céu, parece que eu estou parado nela, ou na verdade eu estou declinando. E na verdade eu vou dizer uma coisa para vocês, na vida espiritual não existe, nessa escada, observa lá o ícone, olha lá o ícone da escada de São João Clínico, que ele está, os demônios tapeando as almas para caírem e os santos um agarrando no outro, até que agarram na mão de Cristo. Ou seja, quem se salva com a ajuda dos irmãos, e quem se condena sozinho. O que acontece? Essa escada tem corrimão? Não tem. Para você subir uma escada íngreme como essa para o céu, você só tem uma opção. Ou você subiu ela sem parar, sempre avante, ou você se parar, você se desequilibra e os demônios te tapeiam. Essa é o ícone da escada de São João Clímaco, que não tem nada a ver com escada de suposto pós-morte, que após a morte haverá esses níveis degraus. Não, isso é gnosticismo. É uma heresia que infiltrou-se nas igrejas eslavas, a partir daí uma falsa interpretação do que são os verdadeiros telônios aéreos, que deu origem lá na Bulgária, na época da heresia gnóstica dos Bogomil. Lá no século, começou-se a falar disso aí lá pelo século XI, no meio da Bulgária. Isso depois foi diluindo-se dentro da igreja russa, a igreja grega e suas demais igrejas locais de rito grego jamais aceitaram essa interpretação estranha e gnóstica. A escada de São João Clímaco, ela fala sobre o aqui e agora. Ela não tem corrimão, ela não tem como você se equilibrar parado. Significa o quê? Que São João Clímaco nos resume, mostrando que na nossa vida espiritual, ou você está progredindo, ou você está, na verdade, caindo. Isso de parar, dizer, não, agora eu estou parado, vou dar uma pausa. Eu não vou nem avançar na minha virtude, também não quero muito problema, não vou voltar para o mundo, mas também não vou progredir. Olha como é clínica a escada. A gente começa a fazer essas ideias na nossa cabeça. O demônio nos coloca isso. Eu não quero regredir para o mundão, mas eu também não vou me acomodar, não quero progredir na minha santidade, não é? Não quero me purificar mais. Assim, vai ser difícil para mim avançar, a verdade é essa. Vai ser difícil para mim dar mais passos, mais compromissos, me purificar mais, ser mais santo, vai me dar problema, não quero pensar nisso agora, então eu vou parar. Onde é que tem esse corrimão? A escada do shopping tem corrimão, a do apartamento também. A de subir uma casa também, mas a escada espiritual, ela é impossível. Você só tem equilíbrio para não cair se você dá um passo e avança. Se você vai com propulsão até chegar em Cristo, sem olhar para trás. Olhou para trás, nós não somos malabaristas que vamos conseguir fazer esse equilíbrio. Nós vamos cair. O demônio vai aproveitar a nossa paralisia e vai nos derrubar, que é tudo que ele quer que a gente pense em parar. E aí nos nasce outra pergunta. Ué, mas eu não vejo avanço em mim. Não estou vendo avanço nenhum. Como é que eu vou conseguir vencer a escada se eu não consigo? Olha, sinceramente, nem o primeiro degrau eu consigo avançar. Não consigo nem dar o primeiro passo. O que eu faço? O que você vai fazer é exatamente novamente recorrer a Deus desta maneira. Senhor Deus de bondade, ajuda a minha fraca fé, ajuda minhas poucas obras, ajuda-me, que eu não tenho nada a te oferecer, a não ser minha tristeza, ou a minha tristeza por não ter tristeza. E você se entrega nas mãos de Deus, e Ele cuidará de tudo. O segredo para quem não vê avanço em si, e ai daquele que vê, porque ainda tem isso, tá vendo? Quem está vendo avanço em si, talvez esteja caindo do orgulho da vaidade, não é? Percebe como não há brecha na vida espiritual? Se a gente também está vendo avanços em nós, talvez nós estamos, na verdade, caindo em orgulho e vaidade. Qual é o segredo? Recorrer à escada e ver o que ela diz sobre isso. Ela também diz sobre como é que nós vamos sobreviver a essa guerra toda. E nós vamos nunca atribuir, se nós vamos vendo em nós que nós não temos avanço, nós vamos pedir a ajuda de Deus.
para que Ele nos faça avançar. Nós vamos dar jejum e oração e pedir que Ele faça. Veja, não é nem pedir ajuda, não. Nós vamos dizer que pedir a Cristo que Ele vá me colocar no colo e subir essa escada comigo. Que Ele suba a escada comigo, por mim e através dele. E caso a gente caia na tentação de ver algum avanço, a gente também vai aplicar a mesma coisa. Nós vamos dizer na nossa oração: não foi eu que avancei nada. Tudo que eu avancei não foi nem com a ajuda de Deus, não. Se eu avancei alguma coisa, estou vendo que estou melhorado com essa tentação do orgulho, ou se alguém me disse que eu melhorei, eu vou rápido dizer: isso não foi com a ajuda de Deus, não. Não foi com a ajuda de Deus. Ao contrário, foi Deus que fez tudo em mim, tudo para Ele e ao seu nome majestuoso e honorável, a glória. A Ele, não a mim. Se algo eu melhorei, foi Ele que fez. Não foi nem com a ajuda dele que eu melhorei. Foi Ele fez tudo em mim. Vejam como novamente a vida espiritual é clínica. Temos remédio para quem não avança. Primeiro, remédio para quem tem pouca fé, poucas obras. Fraca fé, obras fracas. Nós temos remédio para quem está desesperado, triste porque não tem nem fé nem obras. Temos remédio para quem está triste por não ter nem a tristeza de se incomodar, de não ter obras nem fé. E nós temos também um remédio para que, se você não vê avanço, você saber como você vai avançar. E se você viu algum avanço, não cair no orgulho, que também pode ser um longuismói. Ou seja, um pensamento que vai te dar um tapa, mas se você cair na escada, no orgulho e na vaidade. Logo, é clínico. Quem tem um pai espiritual, procure-o para ele te ajudar a subir essa escada de maneira segura. Chegou no local, existe um padre, recorra a ele agora. Não é amanhã, é agora, porque o inimigo não vai dormir. Ele é como um leão, ele ruge sem parar, ele vai querer te derrubar da escada. Escada das virtudes. Essa escada, ela tem um outro tipo de ícone na igreja, além daquele ali. Vocês querem chutar? Existe o ícone da escada de São João Grilo, com a interpretação do ícone sobre a carta que ele fez instrutória, que chama-se esse livro A Escada. E tem um ícone desse livro, que é esse desenho que vocês viram, mas existe um e outro ícone dessa escada, nós podemos resumir em uma só palavra, em um só ícone da igreja. Querem chutar qual seria? O que seria essa escada que todos nós temos que subir? O que vocês acham que poderia ser? Se lembraram do domingo passado, nós vimos que nós não conseguimos vencer a morte e as paixões se não for pelo poder vivificante da cruz. Outra palavra para resumir toda a escala das virtudes é: tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E terás um tesouro nos céus. É isso, queridos amados cristãos ortodoxos. Só que a igreja é tão sábia que nós avançamos e chegamos até aqui. Vimos que a luz e a graça de Deus só existe na ortodoxia. E vimos que ela triunfou sobre as trevas, triunfou sobre a ignorância, triunfou sobre heresias. E a luz e a graça de Deus está na ortodoxia. A verdade e a graça, que são eternas, assim como a verdade de Deus é eterna e incriada, sua verdade é um poder, é uma energia, uma luz, que se revela toda ela na ortodoxia. Nós vimos no domingo do São Gregório Palabás qual é a natureza dessa luz, um exemplo de como ser um cristão ortodoxo que defende e prega essa luz, e como que nós podemos dizer que ela é, o que ela é, o que ela não é. Nós vimos no domingo passado como ativar essa luz em nós, como adquiri-la, como através da cruz, como através do negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, com todos aqueles detalhes que eu dei na participação na morte e ressurreição de Cristo, através do batismo e do modo de vida cristão, como nós participamos individualmente, pela graça, do que Cristo é, em sua pessoa humana divina, por natureza. E no domingo de hoje nós estamos vendo em detalhes o que significa se eu abrir essa cruz e descodificá-la em vários tipos de detalhes. Como que em detalhes eu sei como tomar a minha cruz? A escada de hoje, desse domingo, nos dará os detalhes de como é que se pode tomar a cruz e segui-la e seguir a Cristo, segurando a cruz, ou seja, aguentando as provações, aguentando as tentações, sem reclamar, sem murmurar, com combater, mas de maneira segura. Não é nada pior do que um soldado estar com um equipamento e ele ir para a guerra sem treinamento, sem saber o que vai fazer, sem manual de guerra. Ele tem que saber o que ele vai fazer para ele vencer o inimigo. Então, eis aqui agora a escada se desdobrou para nós.
São 30 degraus que São João Clímaco explicou em capítulos, em detalhes pela sabedoria do Espírito Santo, de como é que se adquire a luz de Deus, tomando a cruz de maneira detalhada na vida, no mundo, no trabalho, no mosteiro, onde quer que seja. E no domingo que vem, fecharemos com Maria do Egito, dando-nos um exemplo salvífico de não importa quão pior do pecador tu sejas, tu pode sim ascender nessa escada, mesmo que você saia lá no zero, abaixo do último degrau do inferno, do calabouço pior das paixões, você também pode ser bem sucedido, subir essa escada, chegar às virtudes e unir-se completamente com a luz de Deus, que é o objetivo de todos esses sermões, nos ensinar o que é a deificação, como adquirir a deificação, a união total com Deus já nesta vida. E o exemplo de deificação que nós veremos, inclusive, não tendo nascido santinho, fabricadinho, bonitinho, mas sendo uma grande pecadora, incorrigível, e mesmo assim chegou no alto grau de arrependimento, que deu a ela a deificação já aqui nesta vida, tomando a sua cruz, seguindo a Cristo, subindo a escada. Vejam que quem penetra na quaresma, nós estamos no paraíso. Esse período é um período muito santo, um período quaresmal. É como se o ano a gente tivesse assim uma brecha, o ano é terrível. O ano é o caótico, mas na quaresma, ao menos desses 40 dias mais da Semana Santa, nós temos uma paz para resolver nossas questões, iluminar nossos pensamentos, adquirir arrependimento. E a gente sai o que? Feliz. Eu não conheço alguém que viva a quaresma de coração todo cheio de pecados, sim, todo cheio de problemas, meu Deus do céu, mas ele vai vivendo a quaresma, ele vai se ajoelhando, faz a oração de Santo Efrem, as prostrações, vai sendo vencido pelo jejum, o cansaço, a fadiga, o desânimo, mas tem a comunhão, tem os sermões, tem os domingos, tem o acatisto toda sexta-feira à noite. Eu não conheço ninguém que pode desgastar-se, estar enfraquecido e debilitado na quaresma, mas não triste. Porque é um período de muita alegria, isso que a igreja nos repete todo ano. Para mim é como se fosse inédito, como se fosse o primeiro domingo da escada que eu estou vivendo hoje com vocês. Porque outras coisas eu meditei, outras coisas eu aprendi, nas minhas lutas, outras coisas eu vivi, outras coisas eu venci, outras eu aprendi como vencer, então vou ter que agora colocar em prática para alcançar. É assim, é caindo e levantando sem parar. A escada também nos diz isso. Nunca desistir, caiu da escada, volta para o primeiro degrau de novo e não pare. E caiu de novo até o fim. E peça para Cristo resolver os problemas seus, que Ele vai resolver. Então é assim que funciona, meus amados cristãos ortodoxos. Temos exemplo maravilhoso hoje, 2 exemplos maravilhosos, de São Patrício da Irlanda, apóstolo da Irlanda, um grande santo bispo, episcopo do Ocidente. E temos também a Santo Aleixo, o homem de Deus, biografias exemplares também de como na prática vemos aí que eles, ou homens de muita fé, ou homens de muitas boas obras, mas nós não tendo essa fé nem essas obras deles, vamos recorrer à oração deles, para que pelas orações deles nós consigamos também atingir um dia a total comunhão com Deus, em sua igreja, na sua ortodoxia, com os seus sacerdotes, com os sacramentos, com o arrependimento, com as orações, com a comunhão, com a confissão, sobretudo com a obediência. Sempre visualizando em nós que nós temos essa maravilhosa alegria produtora de lágrimas, ou luto alegre, como uma virtude que não requer esforço físico, não requer horas de trabalho ascético, ela só requer que você pare e se entregue ao seu Deus, no seu cantinho de orações, na sua oração. Que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos ilumine para podermos entender isso com o coração e praticar, e que disso faça-nos dignos pelas orações do suplício, amanhã até o toque, Virgem Maria e todos os santos. Amém.